Boa tarde, começamos o ABC das Mães de hoje e, olha, dia 1º de dezembro foi o Dia Mundial de Combate à AIDS e hoje a nossa ginecologista, a doutora Aline Vieira, veio falar exatamente sobre isso, sobre essa doença. Às vezes a gente esquece um pouco, lá nos anos 80, nos anos 90, aquele boom, a gente lembrava muito, se falava muito da AIDS. E hoje, quais as formas de contágio, quais os cuidados, a pessoa portadora do vírus também, quais os cuidados que ela deve ter, tudo nós vamos tratar no programa de hoje. Antes de começarmos, eu aproveito para convidar todos vocês que estão assistindo a seguir as nossas redes sociais. Tem o Facebook, tem o YouTube e tem o Instagram também. Lá vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece no nosso ABC e descontos, porque várias empresas, as melhores aqui do nosso ABC, são parceiras do ABC das Mães e disponibilizam para quem segue as nossas redes descontos, sorteios exclusivos para vocês. Tem que aproveitar, viu? E olha, agora eu tenho um recado para vocês. Para quem quer dormir bem, na verdade, né? Como eu disse aqui, já alguns programas, a gente passa 1/3 da vida dormindo, é muita coisa, gente. E o sono tem que ser reparador, a gente tem que investir num sono de qualidade, porque ele é responsável pela nossa saúde. E o que nós mães queremos, na é verdade? Longevidade, qualidade de vida. E é essa dica que eu vou dar para vocês. Assiste aí junto comigo. E o recado agora é para você que busca qualidade de vida e parte dessa qualidade vem de um sono bom, não é mesmo, Márcio? Exatamente, Clau. Sono Quality é o colchão da saúde. Aí a pergunta chega, você está dormindo bem? Você tem problemas de insônia, dores nas costas, tudo isso só vai aumentar se você continuar dormindo num colchão ruim. Por isso que eu venho aqui trazer essa novidade, que é o colchão da saúde feito por médicos especialistas. Aqui você tem 8 terapias para cuidar da sua saúde. Uau. A ideia foi o seguinte, imagina você, enquanto você dorme, que é 1/3 da sua vida, você ser tratado e cuidado por 8 terapias. Não seria maravilhoso? Maravilhoso. Aí a gente conseguiu fazer esse colchão maravilhoso que vai estimular a sua circulação sanguínea, vai fortalecer a sua estrutura óssea e prevenir osteoporose. Além disso, tem a densidade progressiva que derruba qualquer colchão da concorrência, que é distribuir o seu peso por igual no colchão, não fazendo aquele vinco e não estimulando hernia de disco, bico de papagaio, que são problemas que só aumentam se você não toma uma iniciativa. Então, o que você vai fazer agora? Precisa conhecer essa maravilha. Preço de fábrica, da fábrica direto para a sua casa, isso é muito importante dizer, por isso o preço fica em conta, preço de colchão comum e tudo isso agora pertinho de você. Venha conhecer o nosso showroom de fábrica. Estamos no ABC Paulista, na Rua General Isidoro Dias Lopes, 365, na Pauliceia, em São Bernardo do Campo. Lá você vai ser atendido por um especialista de saúde, que vai mostrar todas as terapias, como o colchão funciona. O melhor colchão terapêutico do mundo você vai conhecer lá. A Sono Quality está sempre pensando no melhor para você. Está esperando o quê? Tome uma atitude de saúde, venha conhecer a nossa fábrica em São Bernardo. Sono Quality é o colchão da saúde. Gente, maravilhoso. Imagina só você acordar massageada, não dá para perder. Então aproveitem mais essa oportunidade para vocês. Recado dado, hein? Agora vamos começar aqui a nossa entrevista sobre AIDS, porque a gente não pode esquecer, ela está aí, ela existe, os números ainda são alarmantes, por isso a nossa ginecologista, a doutora Aline Vieira, vai vir aqui conversar, esclarecer as nossas dúvidas. Boa tarde, obrigada por ter vindo mais uma vez. Sempre é um prazer receber você, viu? Prazer vir a aqui gente sempre. adora. Olha, é uma das campeãs de audiência aqui do nosso programa, né? Feliz. É muito conteúdo, muita informação, isso é muito bacana. Agora, então, pra gente começar, o que é AIDS? Né? Às vezes as pessoas, eu já peguei pessoas instruídas assim, sem saber de verdade, de fato, o que é AIDS. Então, eu queria que você explicasse para quem está assistindo aí em casa. Como você falou, Cláudia, realmente a gente não viveu aquele boom dos anos 80, que foi o aparecimento. Então, muita gente sabe que existe, mas não sabe exatamente o que é. Né? A AIDS é uma sigla, que é em inglês, para Síndrome da Imunodeficiência Humana Adquirida. Tá? Ou seja, a gente pega um vírus, é o vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, por isso essa sigla também, e na verdade o que ele faz? Ele vai diminuir a nossa imunidade. O problema da AIDS não é necessariamente ter a doença, o problema é que a gente acaba ficando com a imunidade muito fraca e a gente pega doenças oportunistas, que a gente fala. Esse é o risco maior. Não existe ainda uma cura para esse vírus. O vírus é um bichinho difícil de tratar, então não existe uma cura para o vírus e o problema disso é justamente que a nossa imunidade fica muito fraca e a gente fica sujeito a pegar outras doenças oportunistas. Então, a pessoa não morre de AIDS, ela Não. morre de alguma doença que ela vai
desenvolver de uma forma mais grave por conta Exato. da AIDS, é isso? Até para tratamento dessas doenças oportunistas, o fato de se ter a AIDS é muito difícil de tratar, porque esse vírus ele faz com que a nossa imunidade não funcione. Então você não consegue reagir contra aquela doença. Uma própria gripe, como eu estou no momento, pode ser muito perigosa para alguém que tenha o problema do HIV positivo. Olha, e o vírus, como ele é transmitido, doutora? Isso acho que todo mundo sabe, né? Mas é sempre bom a gente É sempre lembrar. bom lembrar. Sexo sem prevenção, tá? Relação sexual sem camisinha. Na verdade, o vírus é transmitido por contato com secreções corpóreas. Tá. Então, o mais grave, né? O mais também que hoje se espalha mais, o mais contagioso é por relação sexual. Claro que as drogas injetáveis também. Hoje em dia, tatuagem, muito menos, porque hoje se utiliza material descartável, a grande maioria dos estúdios. Então, se for Tem que fazer, prestar atenção. procurar um lugar que use realmente material descartável. Qualquer tipo de manipulação de veia, qualquer exame que você for fazer, claro que a grande maioria dos laboratórios hoje são todos de segurança, mas não se arriscar e se aventurar em fazer nada suspeito. E cutícula, unha? Mesmo com a esterilização em autoclave, o vírus da AIDS a gente consegue matar, diferente da hepatite B. Tá. Então na autoclave, A gente consegue... a hepatite B não morre na autoclave? Não. Gente, que sério isso. Então, por isso que é importante cada vez mais você levar o seu kit de manicure para seu cabeleireiro. Isso é super importante, realmente, fugindo um pouquinho do HIV, mas realmente a hepatite a gente pode transmitir e pegar através de alicate de cutícula. Nossa, isso é muito sério, eu não sabia disso. Porque Isso se na autoclave ela não esteriliza 100% ali o vírus da hepatite, ele é mais resistente, então. Sim. Que alguns salões, não vou dizer muitos, mas alguns salões ainda usam só uma estufa. Nossa. O aquecimento da estufa não é suficiente para matar. Não adianta nada. Então procure os salões aí de cabeleireiros que, né, possuam autoclave e que sigam corretamente. Não adianta ter lá de enfeite. Tem também, muitos que né? reutilizam o material para esterilizar. E no dentista? Não, isso hoje já não mais. Não tem problema. Não, isso é seguro. Até mesmo para hepatite, eu fiquei preocupada com essa coisa agora da esterilização. Eu sou neurótica com essas coisas, gente. Mesmo para isso. Mesmo para hepatite. Ai, menos mal. Agora, ufa, posso respirar. E o diagnóstico da AIDS? Eu vi na campanha agora do dia 1º de dezembro, que foi o dia de combate mundial contra a AIDS, em algumas estações de metrô, eles faziam exames pela saliva que saía na hora. Já é assim? É o que a gente chama de teste rápido. É assim, sim. Tanto pela saliva quanto piquezinho no dedo, como se fosse aquele para o diabetes. Tá. A gente também tem isso nas campanhas, é muito realizado. Nos postos de saúde também. Então, tem uma suspeita, teve uma relação desprotegida, está com suspeita, pode correr no posto que eles fazem. E a gente tem o exame de sangue, que é a sorologia, que a gente fala, que é exame feito via coleta sanguínea mesmo. Mas um tem mais eficácia que o outro ou não? Não. Os dois são corretos, deu positivo, é positivo mesmo. O que a gente faz muito, o teste rápido a gente faz também para gestante inicial, né? A gente faz o exame de sangue, mas descobriu que está gestante, pode ir no posto, a gente faz o piquezinho no dedo, é rapidinho. Em 30 minutos você tem o diagnóstico. Agora, doutora, e aquela coisa da janela imunológica? Eu queria saber quanto tempo... Às vezes a pessoa teve uma relação desprotegida, isso ali em algum artigo. E aí ela... Ai, meu Deus, que medo, né? E aí vai fazer no dia seguinte o exame, mas tem a tal, para assombrar, para acabar com a vida da pessoa, tem a tal da janela imunológica. Tem. Quanto tempo, qual é a margem de segurança, depois de quanto tempo? Ai, tô preocupada, aconteceu um problema, tive uma relação, tive contato com material cortante, enfim. E quanto tempo a pessoa deve esperar para ir fazer o exame? Aliás, o que ela deve fazer se isso acontecer? São longos de 30 a 60 dias que a gente considera essa janela imunológica. Então, para quem teve algum contato, são no mínimo 30 dias para a gente fazer o primeiro exame e depois de mais 30, né, 60 dias totais, aí sim a gente tem a confirmação. Então, até 60 dias. E aí, se a pessoa teve o contato, né, teve uma relação desprotegida ou algum material, enfim... o que ela tem que fazer? Eu vi que existem vacinas que aplica na sequência que pode, não sei se é 100% segura, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente tem, na verdade, o que a gente chama de profilaxia. Tá. Então, muitas pessoas que trabalham com material biológico em hospitais, né, os auxiliares todas, o pessoal da enfermagem, todo mundo que tem contato com material biológico,
algumas pessoas que têm aí, né, a vida sexual muito ativa, mulheres que trabalham com sexo também, a gente tem a profilaxia, né, e principalmente para os abusos a gente também tem. E, infelizmente a gente não pode deixar de falar, né, dos estupros. Então a gente também tem, inclusive tem alguns centros especializados em violência sexual que já fazem essa profilaxia. Na verdade, é um conjunto de medicações bastante fortes, que é o que a gente chama de antirretrovirais, que é o que a gente usa para o tratamento. Mas a gente usa uma dose que seria a dose de ataque que a gente fala, que é a profilaxia mediante contato com secreção biológica. E isso diminui a chance da pessoa contrair o vírus, desenvolver? Sim. Mas é 100% seguro, não? Geralmente sim, quando a gente tem o diagnóstico de uma sorologia positiva que você teve contato, a gente consegue, na profilaxia, não deixar de desenvolver. Então, mas aí é só se a pessoa sabe que teve contato com o vírus, né? Não adianta, ou se ela teve uma relação desprotegida, tá na dúvida, ela pode fazer a profilaxia? Pode fazer o teste rápido. Mas aí, se tiver na janela imunológica? Menos de 30 dias. Não adianta. Aí não adianta. Mesmo a profilaxia, quando a gente faz nesses 30 dias iniciais, a gente tem eficácia. Ah, é? Tem. Então se você, por um acaso, passou por alguma relação desprotegida, em até 30 dias, faz o exame do teste rápido, se der positivo, pode fazer a profilaxia para não desenvolver. Deve, e aí a pessoa na zera? Verdade, deve, sim. E aí 30 dias depois a gente repete o exame de sangue. E aí depois pode dar negativo? Pode dar negativo. Gente, que demais isso! Será que todas as pessoas sabem disso? Eu não sabia. Acredito que não. Eu achava que tinha que ser no dia, na hora, não, por isso mas não até 30 dias. Da gente estar falando sobre isso. Gente, por favor, compartilhem esse programa, né? Em 2018, a gente, né, com tanta tecnologia, com tanta coisa desenvolvida, tem muita gente que não sabe o básico sobre HIV. Imagine quantas pessoas que às vezes passou por uma relação desprotegida e falou, vai contar com a sorte, né? Enfim, aí poderia ter ido lá, feito o teste rápido, deu no tempo certo, faz essa profilaxia e essa limpeza toda e... É por isso que a gente fala, não dá para descuidar. Porque todas as vezes que você tiver uma relação desprotegida, se você ficar com essa pulga atrás da orelha, primeiro que você vai acabar com o seu estômago, que você vai tomar antibióticos e remédios super fortes, às vezes a troco de nada, e não dá para você ficar com essa pulga atrás da orelha. Então, usar a camisinha... Tem que se proteger. Sempre, 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 sempre. Para você não ter esse risco, para você não ter essa preocupação de ficar aí de 30 a 60 dias. E não só a AIDS, né, gente? Tantas outras doenças, HPV, sífilis, enfim, todas as outras. Exato. Gente, demais esse programa, hein? Nós vamos para um intervalo rápido. Marquem todas as suas amigas, marquem os filhos, porque a informação, conteúdo hoje aqui, que vocês não podem perder. Eu já volto 2 minutinhos. Você já conhece o Free Jump Park? Uma experiência única no primeiro parque de trampolins do Grande ABC. Free Jump Park está localizado na Avenida Goiás, em São Caetano do Sul. Funciona de terça a domingo. Consulte os horários em nossas redes sociais. Free Jump Park. Viva essa experiência única!
Voltamos aqui com o nosso ABC das Mães e hoje um papo sobre AIDS, porque nunca é demais falar sobre esse assunto. Apesar de há anos estar aí na mídia, ainda algumas pessoas não sabem várias coisas sobre a doença, especialmente os jovens que chegaram depois daquele auge todo, aquele boom todo dos anos 90, que foi a AIDS, 80, então terminaram esquecendo, deixando de lado, é sempre bom relembrar. Eu estou aqui com a doutora Aline Vieira e agora eu queria te perguntar uma coisa. Se a pessoa, quais são os sintomas que a pessoa pode apresentar se ela tiver com o vírus? Porque ele é silencioso, mas ele apresenta alguns sintomas que é bom a gente ficar ligado aqui. Quais são eles? Sim, na verdade, são várias etapas que a gente tem do contágio com o vírus, né? Então, a partir do momento do contato, de 30 a 60 dias, é comum o paciente apresentar como se fosse uma gripe. Uma febre baixa, um mal-estar, pode inclusive ter uma coriza, sem tosse, sem nada respiratório. Mas aquele mal-estar de gripe, dor de cabeça, febrinha baixa. Geralmente, isso é muito confundido com um resfriado. São Paulo, principalmente, a gente tem variação de temperatura. Então, passei por um resfriado. Tá. Isso de 30 a 60 dias, que é aquela janela imunológica inicial. Depois disso, o vírus ele demora para fazer um estrago grande nas nossas células de defesa, né, na imunidade. Nesse período, a gente acaba ficando assintomático, não se tem sintomas. Isso pode demorar anos. Nossa. Então, como você falou, é uma doença silenciosa extremamente perigosa. E depois, quando já está numa fase bastante avançada, em que o vírus toma a maioria das nossas células de defesa, que são os linfócitos T, CD4, isso, informações, tá? Só para o pessoal saber, porque é isso que a gente dosa quando se tem o diagnóstico, para a gente saber o nível de imunidade da pessoa. É o tal do CD4 e a carga viral. Quando a carga viral está bastante alta, que os vírus já estão tomando praticamente toda a nossa imunidade, aí sim vem a fase sintomática, que já é a mais grave, que geralmente a pessoa está extremamente emagrecida, que a gente fala de consumida, é uma pessoa muito magrinha, que não tem parte muscular, com a imunidade muito fraca, que aí ela começa a perceber que tudo ela fica gripada, tudo dá diarreia, tudo, qualquer coisa que ela come pode vomitar, e os suores noturnos são muito pronunciados. Isso é muito, muito característico. Emagrecimento, saúde frágil e os suores noturnos. E eu já li uma vez sobre manchas na pele. Isso é comum ou não? Acontece porque eles atacam justamente os glóbulos brancos, né? As células de defesa do corpo. Então, às vezes, acaba dando algumas manchas, alguns roxos, mas não é isso que leva o paciente a procurar ajuda. Tá. Mas pode aparecer também, junto com esses outros sintomas. Que são bem, mais graves aí, a pessoa emagrecer demais, Sim. Enfim, tudo isso. Isso até quem viu o filme do Cazuza viu muito bem. Sim. Né? Aquelas sudoreses noturnas, ele extremamente consumido, e seria bom que os jovens assistissem para justamente saber o que foi, porque hoje em dia a gente vive com a AIDS, convive com ela, porque tem as medicações antirretrovirais. Antigamente era sentença de morte. Exato. Até por isso que hoje eles não têm mais tanto medo. Mas imagina você, que é saudável, por bobeira, conviver com uma doença pro resto da sua vida, tomar um monte de... Porque são vários remédios, né? São muitos remédios, é o que a gente chama de coquetel. Tá, imagina. Você Hoje, tem que passar parte da sua vida aí tomando muitos remédios. Na rede pública, a gente tem 22 medicações antirretrovirais disponíveis. Não que você vai usar todas as 22, mas a gente tem 22 opções, que geralmente a gente faz conjuntos para fazer esse coquetel. Entendi. Então, não precisa, tem que se cuidar antes. Aí agora, você falou lá no começo, a mulher quando engravida já faz o exame do HIV. E se é detectado o HIV, né, na gestante, como funciona? Automaticamente a criança vai contrair o vírus ou é possível fazer com que a criança nasça sem ter o vírus do HIV? É possível e é por isso que a gente faz logo na primeira consulta de pré-natal, a gente faz astrologia para HIV e para tantas outras doenças, né? Justamente para se fazer essa profilaxia desde o início, de preferência a partir da 14ª semana, então a partir de 14 semanas. Então tem um tempo para se iniciar o pré-natal, fazer os primeiros exames, tá? Porque a profilaxia também não vai começar antes disso. Tá. Então, a gente inicia a partir da 14ª semana no pré-natal. Vai usar, geralmente, o AZT que a gente fala. Tá. Que é uma medicação que é um antirretroviral, tá?
e vai usar durante toda a gestação. Claro que isso a gente, durante a gestação, ela vai com certeza acompanhar junto com o infectologista e a gente vai acompanhando a carga viral, o CD4 que eu tinha comentado, tá? E se tudo estiver controladinho, ela pode inclusive ter um parto normal. Até parto normal ela pode ter, mas aí na hora a criança, mas aí vai fazer a profilaxia na criança, se ela tiver o contato com o sangue. Exato. Então, assim, o paciente entrou em trabalho de parto, se, né, tiver tudo em ordem, carga viral indetectável, tudo certinho, a gente está fazendo a profilaxia correta e for do desejo materno, entrou em trabalho de parto, a gente inicia as medicações via venosa, na mãe. Tá? Vai evitar que se rompa a bolsa, às vezes... muitas mulheres entram em trabalho de parto, que são as contrações, que não tem ainda a ruptura da bolsa, não sai o líquido. Então, a gente vai tentar manter ao máximo essa bolsa íntegra, tá? Assim que o bebê nasce, a gente leva o bebê para o banho, então evita que tenha contato com as secreções maternas e mantém a medicação venosa na mãe até o clampeamento do cordão. Mas aí, então, ela tem que estar em dia aí com as medicações e tem... Então, é normal um paciente portador de HIV, por exemplo, tá com a carga viral zerada? Sim, por isso que hoje se convive tão bem com a AIDS. Hoje a gente consegue aí ela ter não esse aparece, controle. é como se ele não tivesse AIDS, mas ela tá ali, ela pode acordar em qualquer momento. Ela está ali, a imunidade dessa pessoa nunca vai ser uma imunidade normal, mas a gente tem o mínimo para a gente manter essa pessoa saudável. Mas mesmo as pessoas, por exemplo, que estão com a carga viral zerada aí, elas também têm que se preocupar muito, por exemplo, em pegar um resfriado? Sim, ela vai ter que sempre se prevenir mais do que uma outra pessoa, sempre. Então, se expor minimamente aos riscos de qualquer doença. Entendi, mas que legal saber que agora pode até o parto normal. Pode. Olha que bacana. A única coisa que a gente não libera é a amamentação. Porque na amamentação... Porque o vírus vai pelo leite. E aí é muito tempo. Também imagina você amamentada e um mês fazer a profilaxia. Não dá. Não dá. Então isso, infelizmente, é uma coisa que a gente ainda não consegue liberar. Mas graças a Deus que já se pode aí... Sim, se ter uma criança saudável, garantir livre do vírus, a saúde. Né? Quantas crianças não nasceram portadoras do vírus? Isso é novo, doutora? Faz tempo? Não. Isso, pelo menos na rede pública, a gente tem desde 96. Bom, olha! Se é uma doença que foi diagnosticada, né, que apareceu nos anos 80... A gente tem... Já faz tempo que se tem esse protocolo, então... Sim. Claro que as coisas foram evoluindo. O coquetel hoje a gente consegue diminuir a quantidade de medicações para um mínimo, né? Se usava muito mais, então a gente foi vendo o que funcionava melhor. Isso não só na gestante, Não só na gestante. Em todas as pessoas. Sim. E na gestante a gente consegue um mínimo muito razoável, que ela consegue usar a gravidez inteira, não tem problema. E você tem uma criança saudável. Que legal. Agora, voltando aqui um pouquinho, para quem usa o coquetel, você falou são muitos remédios. Às vezes a gente toma um remédio, um analgésico, já dá um baita efeito colateral, né? Quais são os efeitos mais comuns que as pessoas que são portadoras do HIV e utilizam o coquetel, quais são os efeitos colaterais mais comuns que você vê nos pacientes? Geralmente, a grande maioria, inclusive para quem faz profilaxia, já tive que fazer uma vez, porque né, a gente, cirurgia, cesárea, a gente acaba tendo contato, problema gástrico. Fica com muita dor de estômago, muita. Vem refluxo, tem queimação, é muito complicado. Isso, claro que para quem vai usar para o portador, a gente acaba tentando diminuir isso e a gente divide essas doses, porque não é a dose de ataque, é a dose de manutenção. Mas a de ataque é essa que ataca, que né, vai com força aí. A dose de ataque é bastante E aí, na ocasião, você teve contato na cirurgia com sangue? E aí a gente, sabidamente, a mãe tinha o HIV e às vezes escapa uma agulhinha que pega no dedo. Então a gente acaba tendo que fazer profilaxia. Gente, olha essa vida de médico, né? Que legal. Eu que tô viciada nos Grey's Anatomy, só fico sabendo aqui, ó, só fico vendo as coisas, mas é muito sério, né? Muito e tem que amar muito a profissão. Olha, porque eles salvam vidas e arriscam suas vidas para salvar, né? Isso é, né? Parabéns! É muito amor envolvido. Agora, antes da gente finalizar, a gente falou um pouquinho sobre a hepatite B e eu queria saber das mães portadoras, então, de hepatite. Se elas podem engravidar, se também não é transmitida, se existe algum tipo de profilaxia nesse sentido? Na verdade, ela não vai passar pela placenta, mas as portadoras de hepatite a gente não libera parto normal. Aí a gente está pretendendo fazer sempre cesárea
de preferência com 38 semanas, para não deixá-la entrar em trabalho de parto. E a hepatite é a mesma coisa, por exemplo, que o HIV? A pessoa pode fazer o tratamento e tá com o vírus zerado. Eu já vi gente que tem hepatite, que teve e depois ficou como se fosse vacinada. Isso, porque a gente faz um tratamento com imunoglobulinas. Tá. Isso são partículas que vão ajudar a imunidade do corpo a se ver livre do vírus. É que a gente tem 5 tipos de hepatite, né? A, B, C, D e E. Ah, é? A gente Eu pensei que era só A, B e C. Não, A a é gente aquela tem que fica D. amarela que você pega nas comidas. Isso. Né? B é uma mais grave na relação sexual, C também. manicure e tudo mais. E Isso. C também. C também. Ainda tem a D e a E, que são formas mais brandas, que na verdade atacam de forma bem branda o fígado, mas existe também a D e a E. Gente, muita novidade aqui nesse programa. Aí agora então, a hepatite B, se a pessoa por acaso se descuidou, existe também essa profilaxia no posto de saúde? Não tem essa profilaxia igual a do HIV. Tá. Tá, a gente vai fazer as sorologias e aí, se for detectado, a gente vai iniciar um tratamento realmente com as imunoglobulinas. Mas geralmente não tem a profilaxia de descobriu, vai fazer para não ser portador. A partir do momento que você descobriu, você já é portador. Entendi. Aí tem o tratamento. E aí a pessoa pode se curar ou não? É como a AIDS? Depende do tipo. Aí depende do tipo. Gente, é muito Geralmente é C, complexo, não. né? Tudo muita coisa aqui. Mas então, ó, pra gente finalizar, porque a gente falou diversos assuntos aqui, todos muito importantes, eu vou pedir para a doutora Aline, então, falar um pouquinho sobre a prevenção, beijo na boca que não transmite AIDS, né? Só relação sexual, objetos cortantes. Então, prevenção, cuidados. Se aconteceu qualquer problema, quem você deve procurar? Só pra gente finalizar, vamos amarrar tudo mais uma vez. Então, assim, lembrando que a transmissão é por contato com secreção corpórea. Então, assim, o beijo na boca, você tem contato com a saliva. Se você está com a sua saúde bucal em dia, se você não tem nenhum tipo de ferida, você não vai adquirir o vírus. Então, pode. Abraço, aperto de mão, pelo amor de Deus, gente, pele íntegra não pega vírus. Então, não precisa. O que a gente tem que bater muito na tecla é não ao preconceito. Né? Então, a gente acaba excluindo algumas pessoas por causa dessa infecção, sendo que você pode ter um contato completamente normal com ela. Pode abraçar, pode beijar na bochecha, pode apertar a mão, sabe? Ela não tem que ser excluída da sociedade por causa disso, não vai ter esse tipo de transmissão. Tá? A prevenção é sempre evitar esse contato com secreção, então, por favor, a gente sempre bate na tecla sexo com camisinha, por gentileza, para proteger você, para proteger inclusive teu parceiro. Que mais que você pediu para eu falar? As dicas, se eu, por acaso, tive uma Tiver relação contato. descuidada, onde eu procuro, qualquer posto de saúde, o que eu falo para o atendente? Qualquer posto de saúde, às vezes você não precisa nem falar, é só chegar e falar, eu quero fazer o teste rápido para HIV. Pronto, você vai fazer ou salivar ou a pontinha do dedo igual ao do diabetes. Em qualquer posto de saúde? Em qualquer posto de saúde, lembrando que precisa ter a janela imunológica. Não adianta você ter relação hoje e amanhã você querer fazer o teste. A gente precisa daqueles 30 dias iniciais. Nesses 30 dias aí, ó, você para pensar e lembra depois de usar a camisinha. Exato. Né? Casos de abuso, a gente tem hoje em São Paulo, principalmente, a gente tem o Centro Especializado de Violência Sexual no Pérola Byton. É um serviço público aberto para qualquer mulher. Aconteceu alguma coisa, pode recorrer a eles. Muito legal. Ai, obrigada. Foi esclarecedor aí o programa de hoje. E eu fiquei feliz com as notícias. Algumas delas eu não sabia. Esse da profilaxia, do bebê nascer de parto normal. Muito legal. Obrigada mais uma vez, viu, doutora? Ó, e a doutora Aline gosta que vocês sugiram as pautas. Então, se você quiser comentar aqui nessa transmissão, o que você quer ver a doutora Aline falando, sobre quais temas ginecológicos vocês gostariam que fossem abordados aqui no ABC das Mães, deixa aqui nos comentários, compartilhe o nosso programa, divida com seu filho, com a sua filha, porque a informação nunca é demais, né? Com certeza. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a oportunidade de passar esse tanto de informação para todo mundo. Muito bom, eu que agradeço. Gente, vou terminar o programa, deixa eu mostrar o look de hoje, essa saia linda da Ciá. A Ciá que entrega para todo o Brasil, tanto a saia quanto a blusinha também da Ciá para vocês. Tem desconto, viu? 10%. Agradecer o cabelo do Mamãe que Disse, maquiagem também. Lembrando que o Mamãe que Disse, a partir do dia 12, estará em novo endereço, Rua Maranhão, 1237, em São Caetano do Sul. Esperamos todos vocês lá. Vou ficando por aqui, a gente volta amanhã com muito mais. Beijo!